Sabe aquela diferença entre um plano que parece perfeito no papel e a bagunça que é o mundo real? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar aqui numa análise baseada nas ideias do filósofo Olavo de Carvalho para entender essa briga entre o que é abstrato e o que é real, o que é poder de verdade e como hoje em dia a grande guerra acontece dentro da nossa cabeça, pela nossa percepção. Vamos. Essa frase, que fala sobre as catedrais medievais, já joga a gente direto no centro da discussão. A ideia é que elas não saíram de uma planta baixa, de um projeto fechadinho. Pelo contrário, elas foram crescendo num diálogo constante com a realidade. O que isso quer dizer? Que a construção se adaptava aos materiais que tinham, ao dinheiro que entrava, aos problemas que apareciam. É o orgânico contra o artificial. E é nessa primeira parte que a gente vai fundo nessa ideia. Vamos usar exemplos que a gente consegue ver e tocar, como prédios e cidades, para entender uma verdade bem mais profunda sobre o que dá certo e o que, bom, simplesmente não funciona no mundo. E aqui o contraste fica gritante. De um lado, a fonte aponta para as catedrais medievais. Elas evoluíram com o tempo, se ajustando, e por isso se tornaram obras-primas que funcionam. Do outro lado, o exemplo usado é Brasília. Segundo essa análise, a cidade foi uma ideia, uma estética que foi imposta na marra sobre a realidade. Um plano tão rígido que acabou ignorando como as pessoas vivem, o que no fim das contas teria gerado vários problemas de funcionalidade. E essa história sobre um teatro do Niemeyer traz o argumento para nossa escala, a escala humana. A fonte usa esse caso para mostrar como a busca por uma beleza abstrata, um plano visual, pode acabar criando uma barreira, quase uma agressão, a quem de fato usa o espaço. É o plano passando por cima da função. A estética é linda, mas a experiência de quem está lá acaba sendo humilhante. Agora, e se essa briga entre o plano e a realidade também se aplicasse ao poder? É exatamente para isso que a gente vai olhar agora. A fonte defende que a mesma lógica que separa uma catedral funcional de um projeto modernista também separa a aparência de poder do poder de verdade, o poder real. Isso leva a gente para uma pergunta que é a chave de toda essa discussão. Afinal de contas, o que é poder de verdade? A análise nos desafia a olhar além dos cargos, da popularidade, e a buscar uma definição muito mais crua. E aqui está a definição central do argumento. Poder, segundo essa linha de raciocínio, não é o cargo de presidente, não é o título de diretor. É pura e simplesmente a capacidade de ser obedecido. É dar uma ordem e ver ela ser cumprida, principalmente por quem não gosta de quem deu a ordem. Para deixar isso bem claro, a fonte analisa a figura de Bolsonaro. O argumento é o seguinte: apesar dele ser muito amado por uma parte da população e de ocupar o cargo mais alto do país, ele não teria o poder de fato. Nessa visão, o poder real estava com quem era temido e por isso obedecido pelos seus adversários, não importando o que o povo achava. E olha, essa visão de poder não é de hoje, não. Para dar peso a esse argumento, a fonte busca pensadores que olharam o poder assim, de forma nua e crua, lá atrás, de Maquiavel até Mao. Começando com o clássico dos clássicos, Maquiavel. A fonte usa essa citação para reforçar aquela ideia: o amor do povo é volátil, uma hora está aí e outra hora não. Já o medo dos inimigos, esse sim garante obediência. E como a gente viu, obediência é a moeda do poder. E aí, levando o raciocínio ao extremo, vem a famosa frase do Mao. A ideia aqui é que, no fim do dia, no limite, o poder se resume à capacidade de usar a força. Quando o poder real aparece, qualquer ilusão de poder baseada em popularidade ou cargo simplesmente desaparece. Ok, se o poder real é a capacidade de mandar e o poder das ideias, onde é que ele entra? É aqui que a conversa muda de foco, do poder político para a autoridade intelectual. A fonte argumenta que os pensadores de hoje perderam completamente a influência que os antigos tinham sobre quem realmente manda. O argumento trançado aqui é o de um declínio muito claro. Pensa só, na Idade Média, um filósofo como Tomás de Aquino, com o conhecimento que ele tinha da realidade, era ouvido e, pasme, até obedecido por reis. Já hoje, a fonte afirma que os governantes modernos simplesmente ignoram os intelectuais, não levam a sério. E essa comparação aqui serve para martelar o ponto. De um lado, a fonte descreve Tomás de Aquino como uma autoridade quase inquestionável por causa do seu método rigoroso. Do outro, usa Foucault como exemplo de um pensador moderno que, nessa visão, até é influente, mas só dentro da universidade. A influência dele não chegaria a quem tem o poder de verdade. E tudo isso nos traz para a parte final, a parte que, segundo a fonte, é a nova fronteira do poder. E talvez a mais perigosa de todas.
Não se trata mais de controlar o que as pessoas fazem, mas sim o que elas enxergam como realidade. É uma afirmação bem pesada. O argumento aqui é que a tecnologia de hoje, que controla o fluxo de informação, consegue moldar o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente pensa, numa escala que ditadores do passado, que focavam no controle físico, no corpo, nem sonhavam em alcançar. Essa piada famosa do Groucho Marx parece que resume perfeitamente o conflito de hoje. O que antes era só comédia, segundo a fonte, virou a nossa realidade. A grande batalha atual é travada entre a evidência dos nossos próprios olhos e a narrativa que vem de fora, dizendo no que a gente deve acreditar. Mas como esse controle funciona na prática? A fonte aponta direto para a manipulação da linguagem. O objetivo, segundo o argumento, é criar uma rachadura entre o que a gente percebe e o que a gente fala. É forçar o uso de palavras que contradizem o que a gente está sentindo ou vendo. Isso gera uma confusão interna que, no fim, torna o controle muito mais fácil. E qual o resultado final disso tudo? Bom, de acordo com essa análise, ele é bem assustador. É a criação em massa de pessoas que simplesmente não conseguem mais colocar em palavras a própria realidade que percebem. Gente que foi treinada para descrever o mundo não como ele é, mas como foi dito que ele deveria ser. E a gente termina com esse pensamento que vem de um poema sobre o filósofo Spinoza. A fonte usa esse verso para sugerir que, num mundo que briga o tempo todo para controlar a nossa percepção, a maior recompensa, o verdadeiro salário, é a coragem de ser independente no próprio pensamento. E a questão que fica no ar é justamente aquela. No fim das contas, em quem vamos acreditar?